Glória a Deus. Bom dia a todos, amados ouvintes. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar todas as mamães por esta data tão especial de hoje. Que Deus abençoe a todas vocês em nome de Jesus. Quero deixar para a nossa reflexão que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Assim está escrito: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. Verso 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de pregar, disse a Simão: lança-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram o sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um homem pecador. Aqui, meus queridos, essa narrativa bíblica nos fala acerca de um grande milagre. Aleluia. Que o Senhor manifestou acerca da pesca maravilhosa. A Bíblia nos fala que o Senhor, primeiramente, é uma verdade que eu quero deixar aqui para todos nós. O Senhor, Ele aproveitava em todos os lugares, em todos os momentos, em qualquer condição geográfica, em qualquer momento, para pregar o Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, por exemplo, sobre a pregação do Sermão do Monte, o Senhor se encontrava no Planalto de Corazim, exatamente nessa região do lago de Genezaré. E aqui, meus queridos, a gente observa que o Senhor, Ele não colocava obstáculos para pregar o Evangelho. Onde o Senhor tinha oportunidades, ali estava Ele, lançando a semente. Assim como aconteceu aqui neste local. Exatamente também, desta vez o Senhor desceu um pouco mais, e ali aproveitou, e chamou Simão Pedro, que era pescador, e pediu que ele afastasse um pouco o seu barco, ali da margem daquele lago, e fez daquele barco o seu púlpito, e da margem do lago de Genezaré o templo, para lançar semente e pregar o Evangelho. Aleluia! Aleluia! E aqui, meus queridos, nós olhamos para essa narrativa. O Senhor fala ali acerca das verdades de Deus, pregando sobre essa verdade. E no versículo 4, quando ele acabou de pregar, ele disse a Simão: volta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, no versículo 5, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqueles homens eram os pescadores experientes. Simão Pedro, Tiago, João, eram homens que eram pescadores experientes. Mas a Bíblia nos fala aqui, queridos, que naquela noite eles não conseguiram pescar nenhum peixe, não conseguiram pescar nada. Aqueles homens com certeza estavam cansados daquela noite inteira tentando apanhar algum peixe para o seu sustento. Aleluia! Aqueles homens eram provedores do seu lar. Aqueles homens eram os mantenedores do seu lar. Eram eles que mantinham as suas famílias. Agora imagine vocês, passar a noite toda trabalhando, sem conseguir levar um sustento para o seu lar. Mas ali, aquele que conhecia todas as coisas estava diante deles. O dono do milagre, o dono da provisão, o dono de todas as coisas estava naquele barco. Teu nome, meu Pai. E aqui, meus queridos, quando nós olhamos para essa narrativa bíblica, quantos também estão cansados? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estão fatigados. Eu conheço pessoas que estão aí, meus queridos, oprimidos também. Pessoas que estão fatigados. Pessoas
que estão cansados. E muitos estão aí sobrecarregados. Glória E a Deus, Bíblia é nos fala verdade. Mas tem claramente no misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 11, que o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exatamente isso aconteceu, meus queridos. Glória a O Deus! dono do milagre, o dono da provisão estava naquele lugar. Aleluia, E Jesus. aqueles homens que estavam ali cansados, mesmo diante daquela pesca frustrada da noite, que não Glória a aconteceu. Jesus! Aqueles homens já se depararam com o Filho de Deus. E Simão Pedro fez algo crucial, que fez toda a diferença na sua vida naquele momento. Porque ele diz: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia! Simão Glória a Pedro Deus, aleluia. creu naquele momento, queridos. Ele creu na palavra do Senhor. Porque o Senhor naquele momento estava dando uma ordem a ele: volta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Meus queridos, isso quer dizer para você e para mim, para todos nós, que o Senhor, Ele é o dono dos milagres. O Senhor, quando Ele dá uma ordenança, não tenha dúvidas, porque o Senhor é cumpridor da sua palavra. Aleluia! Está escrito que Ele vela Glória a sobre Deus, a aleluia! sua palavra para cumpri-la. E nenhuma das suas palavras cai por terra. Está escrito, meus queridos, que Ele é fiel e justo, que Ele tem todo o poder para manifestar, assim como Ele manifestou aqui neste lugar, manifestar os seus milagres, manifestar o seu poder e, segundo a sua palavra, operar para a glória de Deus. Aleluia! Glória a E naquele Deus. momento, meus Aleluia. queridos, aqueles homens ficaram surpresos diante daquele grande milagre. Era uma quantidade muito grande de peixes que aqueles homens estavam ali preocupados e chamaram os companheiros para os ajudarem. E encheram aqueles barcos de maneira tal que quase iam a pique. E aqui no verso 8 está escrito: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um homem pecador. Aleluia. Glória a Deus! Aqui, meus queridos, nós podemos Aleluia! observar claramente duas Louvado coisas seja o foram nome do fundamentais Senhor! para que o Senhor Jesus Cristo manifestasse o seu poder naquele lugar. O primeiro de todas as coisas foi o quê? Porque o Senhor conhecia a necessidade de Simão Pedro. O Senhor conhecia a necessidade da sua família. Assim como o Senhor conhece a sua necessidade e a necessidade da tua família. E a segunda coisa que eu quero aqui trazer para a nossa reflexão: através daquele momento que Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e reconheceu: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um homem pecador. Simão Pedro admitiu, reconheceu e se entristeceu, porque ele sabia da sua condição diante do Filho de Deus. Meus queridos, quando nós reconhecemos quem de fato nós somos diante de Jesus, quando nós reconhecemos quem de fato nós somos diante do Senhor, que é o dono dos milagres, quando nós reconhecemos quem de fato nós somos diante daquele que pode todas as coisas, quando nós reconhecemos quem de fato nós somos diante daquele que conhece as minhas e as tuas necessidades, daquele que é o autor e consumador da fé, daquele que é o dono da provisão, daquele que é o dono dos milagres. O Senhor, Ele conhece a intenção que há nos nossos corações, assim como Ele conhecia a intenção que havia no coração de Simão Pedro, de Tiago e de João. O Senhor manifestou esse milagre, sabe por quê, meus queridos? Porque além de Ele saber, Ele conhecer as necessidades que Simão Pedro tinha e da sua família, onde Jesus está, o milagre tem que acontecer. Mas isso depende da sua fé. Se você crê como Simão Pedro creu naquele momento e disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. E é sobre esta palavra, nesta manhã de domingo, no Dia das Mães, que o Senhor está dizendo para você: se você crê sobre a palavra de Jesus, Ele poderá realizar os milagres. Aleluia! Se você crê pela palavra de Jesus,
Jesus, Ele poderá realizar Glória a essa Deus, libertação. aleluia, Jesus. Se você crê pela palavra de Jesus, Ele poderá entrar com esta cura. Se você crê pela palavra de Jesus, Ele poderá manifestar o seu poder sobrenatural. Glória a Mas Deus. tem que crer, meu Aleluia. querido. O Senhor não trabalha no meio da incredulidade, Verdade. mas sim no meio da fé. Glória a Somente Deus. através da fé genuína, assim como estava na vida de Simão Pedro, que o Senhor manifestou este grande milagre. Naquele momento todos se alegraram, todos viram diante deles os seus próprios olhos que aquele milagre sobrenatural aconteceu por intermédio do Filho de Deus. Glória a Deus. Da mesma aleluia, forma, Jesus. queridos, Ele está aqui nesta manhã mais uma vez. Se você crer pela palavra de Jesus, a tua família, a tua vida, a tua casa será restituída. Glória a Deus, Se você aleluia. crer Aleluia. pela palavra de Jesus, Louvado aquilo que seja você mais Deus. almeja, a salvação Glória, e vida glória. eterna será Aleluia. manifestada Deus. para a glória Faça de o convite, Deus. ore. Faça o Aleluia. convite, ore. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, para te agradecer também. Senhor, o Senhor conhece as vidas que foram alcançadas, a semente foi Glória a lançada. Deus, aleluia. Vidas que estão aí, Pai, cansadas, sobrecarregadas, oprimidas. Muitos estão aí, Senhor, pensando até mesmo em tirar sua própria vida. Mas neste momento, Senhor, o Senhor está fazendo um convite a cada um, Aleluia, Pai. Jesus. Cada um que ouviu a tua voz, Glória a através do Deus. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Essa pessoa que está aí pensando em desistir de tudo, essa pessoa que chegou ao fundo do poço, que se encontra no abismo, Glória a Deus. pessoas que não veem Aleluia. mais a esperança de dias melhores. Neste momento o Senhor está aqui te fazendo um convite Aleluia. para que você esteja tomando a maior e melhor decisão da sua vida, Glória a Deus. entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com a sua conduta após a sua conversão. Louvado seja o Quem nome te do ajudará é Senhor. o Espírito Santo de Glória, Deus. É glória. Ele que capacita o homem. É Ele que convence o mundo Glória a acerca do Deus. pecado, da Aleluia. justiça e do juízo. Então você, meu querido ouvinte, meu amigo, não perca mais tempo. Você hoje tem a oportunidade que muitos outrora já tiveram e desperdiçaram. Aleluia. Você hoje tem a oportunidade que outrora eu tive e não vida, Pai, que desperdicei. te ouvi. Em nome de Jesus, Senhor, alcança esses corações. Alcança, Jesus. Toca nas mentes, Pai. Tem misericórdia, Faz uma Deus. obra na vida dessas pessoas. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome Aqui há de muitas Jesus. vidas, Pai, há muitas famílias, Sim, há Pai. muitas pessoas, Senhor, que o Senhor conhece, que andam angustiadas, que andam aflitas, que estão vivendo um verdade, desespero. ó Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, que pessoas possam se render aos teus pés. Glória a que Deus. vidas sejam Aleluia, alcançadas pelo poder do teu Evangelho. Em nome de Jesus, o Senhor está te fazendo um convite nesta manhã. A oportunidade está diante de Glória a você. Deus. meu querido. Aleluia. Meu amigo, não perca mais tempo. O Evangelho da graça de Deus está sendo pregado mais uma vez. Um plano de salvação está sendo manifestado Aleluia, diante de Jesus. você. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo está à porta. A porta da graça ainda está aberta. Mas um dia ela se fechará para muitos. Glória a Deus, oportunidade é que você verdade. tem é hoje, é agora, meu amigo. Faça uma reflexão sobre tudo quanto você tem vivenciado na sua vida até o dia de hoje. Corra para Jesus, se prostre aos pés de Jesus, creia na sua palavra, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a No Deus. próximo domingo, Aleluia. queridos, nós estivemos aqui novamente pela oportunidade do Senhor. Se ele retornará ou não, nós não sabemos. Nós sabemos que o dia de amanhã não nos pertence. O Senhor está à porta. E nós agradecemos pela rica oportunidade de mais um domingo. Por tudo que o Senhor fez, através dos louvores, através da palavra, através da vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? O trabalho está encerrado para a glória de Deus. Amém. Amém.